Quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. E começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa quinta-feira, como temos realizado em diversas outras, queremos ler, ouvir, saborear, aprender com a sabedoria da tradição da Igreja, através de vozes eloquentes, vozes e vidas eloquentes dos padres da Igreja, porque a tradição é a segunda forma em que a palavra de Deus se apresenta, inaugura a própria missão da Igreja e a sua identidade. Ela conserva palavras, gestos, significados, e ela cria, ao longo destes milênios, parâmetros para entendermos e interpretarmos corretamente, de modo efetivo, o significado da palavra de Deus na Igreja, em qualquer tempo. Nesta quinta-feira, quero chamar a atenção para uma semana em que dois santos, no início da semana e agora, praticamente no sábado, já concluída a semana, o mês de junho se caracteriza. Tratou-se do nascimento de São João Batista no dia 24 passado, segunda-feira, em que o mesmo Santo Agostinho que lemos agora fala da relação entre a voz e a palavra. Quando a voz de João Batista se calará, e acontecerá isso, com seu martírio, a palavra emergerá. O sinal desaparece, que é a voz, e permanece a palavra. Hoje, o mesmo Santo Agostinho nos vai conduzir para as figuras de São Pedro e São Paulo, celebrada em particular nesse 29 de junho, a figura de São Pedro. Por isso, 29 de junho é a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e é recordado como o dia do Papa, onde as igrejas todas carinhosamente lhe entregam o óbolo de São Pedro. Esta oferta livre, generosa, amorosa de todas as igrejas que colocam aos pés do Sumo Pontífice meios que ele julgue necessários para ajudar toda a igreja, sobretudo lá onde ela está oprimida, perseguida, escondida, sobretudo lá. Quais foram os anos terríveis da muralha de ferro comunista, como ainda o é na China, na Rússia, em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte. E se nós formos tolos, também será aqui no Brasil. Veja a insistência do governo de chamar de aborto a justa resposta a uma monstruosidade. Não são crianças que matamos, assassinamos, são monstros. Ou, segundo as mulheres de hoje, gravidez indesejável. E o indesejável é expurgado através do seu assassinato. Ouçamos dos sermões de Santo Agostinho Bispo, quinto século. Estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós esse dia. Não falamos de mártires desconhecidos,
Sua voz ressoa e se espalha por toda a terra. Chegam aos confins do mundo a sua palavra. Salmo 18. Esses mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro, Mateus 16, 19. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. E Cristo retorquiu, Mateus 16, 18, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverá de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes da sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre esses, somente Pedro mereceu representar em toda a parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir essas palavras, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Na verdade, quem recebeu essas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta essa igreja quando lhe foi dito, eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouviu que, em outra passagem, o Senhor diz a todos os seus apóstolos, recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido também, depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas, porque dentre os outros discípulos, só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor. Mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigir-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responda uma vez, responde uma segunda vez, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2, 3 vezes. Num só dia, celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo, consagrado por nós, pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações desses 2 apóstolos.